Estamos de volta. 3 segundos. Ao vivo. Gente, boa noite. Vamos fazer nossa devocional. Hoje é quarta-feira. Se não estivéssemos na quarentena, estaríamos ali na igreja, oração e doutrina, ali estudando a Confissão de Fé Batista, 1689. E como estamos, aprove a Deus nesses dias nos colocar em casa, possamos então ter esse tempo e então para a gente diminuir a distância, diminuir aí esse vácuo, né? Esse vácuo gigante que é a vida em comunidade na igreja local. Então nós estamos fazendo esse encontro aqui, tentando fazer diariamente, né? Tomara que consigamos. E eu quero orar com você, quero que você curva a sua cabeça e vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, pedir graça e iluminação. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, te louvamos, Pai, por teu amor, por teu cuidado para conosco. Nos ajuda, Senhor, nesses dias, possamos te amar mais e mais, que possamos de fato aprender de Ti, porque o Senhor é manso, é suave, o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Nos ajuda, Senhor, nesses dias, que possamos nos arrepender de nossos pecados e crer em Ti, para a vida eterna. Ilumina nossa mente essa noite, que possamos sabermos qual é a Tua boa vontade para nossas vidas. Em nome de Cristo que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. Gente, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Números 13. Números 13. E a gente vai ver algo aqui muito interessante, muitíssimo interessante. A gente conseguir ver e entender como é que a gente tirar algumas implicações para a nossa vida, implicações aí para como sobrevivermos nesse dia. Números 13, Antigo Testamento. Números 13, Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Nós vamos ver todo o capítulo de Números 13. Não vamos ler todo agora, vamos ler aos poucos e vamos tirando algumas implicações para a gente hoje. Eu não vou expor todo o texto, a gente não vai ver toda a nuance do texto, vamos fazer uma devocional e, como diz para os irmãos, tirar do texto aí o que de fato nos importa. E é interessante que os irmãos saibam que de Números 13 começa, podemos assim dizer, a peregrinação, né, vamos dizer, de Israel no deserto. Aquela peregrinação que durou 40 anos. Começa aqui. É aqui que eles recebem, então, o castigo de Deus. Deus dizendo para eles que eles vão passar 40 anos peregrinando no deserto por causa dessa ação, por causa desse pecado que eles fizeram aqui. Então, aqui em Números 13, nós temos o pecado deles e a condenação deles. É isso que nós vamos ver, pecado e condenação. E tirarmos, como falei para vocês aí, algo para a gente viver aqui. Se eu pudesse resumir esse capítulo, é a história dos espias. Talvez você já tenha visto essa história, lido e conhece essa história. Os espias vão espiar Canaã. Eles trazem um relatório. E 10 espias ali trazem um relatório negativo da cidade. O povo abraça esse relatório negativo. Acontece ali uma revolução, uma revolta, uma sedição do povo. E Deus castiga o povo. Deus castiga o povo, como eu falei para vocês. Vocês vão passar 40 anos peregrinando no deserto,
cada ano, comparado a um dia, porque eles passaram 40 dias em Canaã vendo a terra, e Deus diz, cada ano desse, cada dia vai ser transformado em anos, e vocês vão passar 40 anos aqui peregrinando no deserto. E algumas pessoas olham para esse texto e perguntam, crueldade, por que Deus faz isso? Era melhor Deus matar esse povo logo, do que deixar esse povo 40 anos no deserto e depois eles vão morrer e não vão entrar na terra prometida. A promessa de Deus é só para os filhos dele. Eles não vão ver a terra, eles vão morrer, só os filhos dele que vão entrar na terra, vão possuir a terra. Então eu quero mostrar a vocês que pecado é esse. Por que esse pecado é tão grave contra Deus? Porque Deus de fato se ira contra esse povo. Porque Deus se ira contra esse pecado e faz isso com o povo. E a gente vai aprender de Deus. Veja, capítulo 13, o texto começa assim. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então veja, a primeira coisa que nós temos aqui, e é interessante nós olharmos desta forma, é a ordem de Deus para aquele povo. Deus decreta, Deus fala com o povo, o texto começa, disse o Senhor a Moisés. Deus fala, Deus dá uma ordem, Deus dá um decreto para o povo. Vão para aquela terra que eu vou dar para vocês. É isso que Deus diz. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei te dar aos filhos de Israel. Então a primeira coisa que o texto nos mostra é a ordem de Deus ao povo. Vá naquela terra, porque eu vou dar essa terra para vocês. Meus irmãos, e vamos entender algo aqui. Vamos parar, vamos meditar nisso. Quando você vai dar um presente para alguém, você não fala daquele presente, né? É surpresa, você quer fazer surpresa. Muitas vezes a gente deixa a pessoa pensar que a gente nem está lembrando do aniversário dela e chega lá com o presente. Então a gente faz surpresa. Deus aqui está fazendo exatamente o contrário. O que Deus está dizendo? Eu vou dar uma terra para vocês e vou deixar que vocês já vejam a terra. E já vou deixar que vocês experimentem, podem dizer assim, o gosto dessa terra. Meus irmãos, esse é um princípio do Antigo Testamento que no Novo Testamento é revelado. Como assim, Dudu? O autor de Hebreus fala e diz que essa terra que ele almejava e esperava não era a Canaã que fica na Palestina, mas a Canaã celestial que tem um construtor, o próprio Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Está sendo revelado no Novo Testamento. Deus nos dará a revelar a glória do seu nome, as benesses do céu, já hoje e agora. É como se Deus dissesse, eu vou dar o céu para vocês. A minha glória eu compartilharei com vocês nos céus. Vocês serão meus filhos por toda a eternidade. Nós gozaremos para toda a eternidade. Mas aqui agora você já pode experimentar isso. É isso que Deus está fazendo com Israel. E é isso que Deus faz conosco também no Novo Testamento. Lá em João, eu quero que você veja agora isso. João 17, e eu quero que você perceba esse princípio muito claro que está sendo demonstrado no Antigo Testamento, e no Novo nós vemos isso de forma mais clara, mais bela ali para a gente. Veja, João 17... João 17, verso 3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, no Novo Testamento, nós temos esse princípio em Números 13, revelado para nós. O que é que Deus está fazendo em número 13? Eu vou dar essa terra para vocês. E vocês já podem ver como ela é. Já podem até usufruir. Deus pede que eles tragam frutas, né? Pede que eles tragam alguma coisa. Então era para o povo ver isso. Era para ouvir lá na terra, ver a terra, se alegrar com a terra e saber, Deus vai dar isso para a gente. Maravilha, glória a Deus. E já gozar dessa maravilhosa dádiva, dessa certeza.
que Deus tem nos dado. No Novo Testamento isso é mais claro em Jesus Cristo, porque ele mesmo fala, essa é a vida eterna, que conheçam a ti com o único Senhor e Salvador, e a teu Filho a quem tu enviastes. Então, hoje, nós experimentamos essa terra, né? O céu. Deus já nos dá esse deleite. E o texto segue. E é interessante como o texto segue. Aí, a partir do verso 3, aí, nós temos os nomes dos espias, dos homens que foram ver a terra. Aí, lá no verso 17, perceba isso, Moisés, ele detalha a ordem de Deus. Ele traz essa ordem com mais detalhes, com mais riquezas, né? Aqui ele vai falar aos espias e diz o que é que eles devem ver na terra, o que é que eles devem olhar, o que é que eles devem ver lá, o que é que eles devem ver o que está acontecendo. E o texto diz assim, no verso 17: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil, se estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então veja que interessante o que está acontecendo aqui. Nós temos o detalhar da terra. E é impressionante. Moisés olha para o povo, para os espias, para os 12 que estão indo assim, e diz para ele: vocês vão chegar lá, vocês vão ver a terra, e eu quero que vocês tragam essa informação para mim. Se o povo é forte ou se o povo é fraco. Se tem pouco ou muita gente. Se a terra é habitável ou não. Se a terra é constituída de fortalezas ou é simplesmente um vilarejo. Se a terra é boa para se plantar ou não, se é fértil ou estéril. Se tem mata ou não, se tem campo aberto ou não, como essa terra. E então, é esse o relato de Moisés para os espias. E, de novo, por que Deus quer que o povo veja isso? Será que você já parou para pensar? Eu quero que você pare para pensar. Por que quer que Deus... Olha, vejam isso para mim. Se Deus já vai dar a terra para eles, por que Deus quer que eles saibam disso? Outro princípio interessante aqui. Nós temos um Deus grandioso, que ama a glória do seu nome e se deleita na glória do seu nome. O que Deus está fazendo aqui é demonstrando o seu poder, a sua glória. Ele quer deixar os israelitas abismados. Veja, nós sabemos que aquelas pessoas são muitas, são fortes, e a cidade é de fortalezas, não é vilarejo. Então, o que é que Deus... como o povo deveria reagir? Chegar diante do povo e ver que um povo grande, um povo forte, um povo poderoso, e glorificar a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Por quê? Porque lá o povo é forte, é poderoso, tem arma, tem cavalo, tem cavaleiro, tem tudo. E ele vai dar pra gente essa terra. Era isso que Deus queria que o povo fizesse. E devia ser essa a atitude do povo diante da terra. Então por que Deus manda que ele olhe todos esses aspectos? Para que eles pudessem se alegrar. Para que eles pudessem ter desejo, satisfação, amor por tudo que Deus está fazendo. Gratidão por Deus. Veja que Deus bom. Esse Deus é bom. Veja o que ele faz conosco. Veja a terra que ele está nos dando. Isso é impressionante, gente, porque é exatamente isso que ele faz em todos os períodos da história. No Êxodo, o que esse povo experimentou. Como é que esse povo escapa de Faraó? Pelo mar, no meio do mar, e passa com os pés enxutos. Né? Como é que Deus salva Noé? Em um barco, ainda coloca casal lá de animais dentro. Então, é sempre de um modo miraculoso que Deus estava ao seu povo. E Deus queria que esse povo enxergasse isso. Que esse povo olhasse para isso e se satisfazesse e se alegrasse com o que Deus tem feito na vida deles. Era isso que Deus queria. E é tão impressionante, e aquele povo não podia dizer outra coisa a não ser isso,
que Deus pede para ele trazer uvas, né? E nós vamos ver esses carros de uva. E outra coisa que eu esqueci de falar para os irmãos, Caleb, nós vamos ver Caleb aqui no texto hoje. Lá em Juízes, vamos abrir em Juízes. Juízes capítulo 1. Caleb, ele herda Hebron. Caleb. E ele sai depois para conquistar algumas terras. E é impressionante esse relato aqui. Ele dá uma filha dele para quem conquistar uma terra. E o indivíduo que conquistou a terra e levou a filha dele recebe a terra que ele tinha dado. E essa terra é seca. E ele pede algo. Veja. Lá em Juízes 1, verso 6. Lá em Juízes 1, verso 15. Juízes 1, verso 15 diz assim. Respondeu ela. Dar-me um presente. Deste-me terra seca. Dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Veja o que Deus está fazendo. Naquela região lá da Palestina, só existia Canaã desse jeito. Todas as terras circunvizinhas eram terras secas. Eram terras que não valiam nada. Isso é tão claro porque o que Deus está fazendo aqui é dando para ele essa terra e os vizinhos é tudo seco. Então, eles deveriam ter isso no coração. Deus está me abençoando. É isso que Deus tem feito conosco. Deus tem nos abençoado, vai dar uma terra boa para a gente, Ele vai retirar esses homens poderosos daí. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, diante disso, os homens vão, né? Assim subiram lá, volte para número 13, verso 21, diz assim. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Rebote, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai, Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Então veja, os homens vêm, 2 homens carregando um cacho de uva. Veja, eu tenho uma foto dos historiadores reproduziram, depois eu vou colocar no grupo aí para vocês verem como é bela essa realidade. Então veja, para pensar, as terras vizinhas não prestam para nada, somente Canaã. Deus pede as 3 primeiras coisas, olha o povo, se é forte, se é muito, e vê se a cidade é em fortaleza ou não. E Deus quer que aquele povo veja isso e veja, a terra é difícil, mas Deus vai dar para a gente, então vai dar tudo certo. Se Deus vai nos dar, então tá tranquilo. Mas não é isso. Os espias não respondem à bondade de Deus com amor ao seu nome. Se você ver agora lá em Números 13, 25, o texto prossegue, o que acontece é isso. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cardes. Deram-lhe conta a eles a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Veja o que acontece. E o relato deles é um relato verdadeiro. Eles não estão mentindo do que eles estão falando. Eles já estão com medo, nós vamos ver isso aqui, mas eles não minimizam, eles não dizem, a terra é muito ruim, sabe, não vai nascer nada lá, é difícil, é de montanha, sabe, é um negócio, não dá pra gente não. Eles trazem um relato verdadeiro, eles dizem o que de fato a terra é, ou a terra mana leite e mel, tá aqui o fruto dela, chama os homens aí, vem 2 homens aqui trazendo um carro de uva nas costas.
E é impressionante, isso aqui que vou mostrar aos irmãos, que alguns comentaristas vão dizer que eles estão citando a profecia de Deus. Veja Êxodo 3, vai lá para Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, verso 8. Veja, Êxodo 3, verso 8. Por isso, Êxodo capítulo 3, verso 8. Por isso, desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir naquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Os espias estão citando a profecia de Deus, que Deus tinha dado para eles. Veja, eles não creem que Deus vai dar a terra, mas eles estão citando a profecia. É como se eles tivessem entrado Moisés. Moisés, realmente, essa é a terra lá que Deus prometeu pra gente quando a gente estava saindo do Egito. Essa é a terra. Essa terra manda leite e mel, é a terra dos hebeus, dos jebuseus, de todos eles aí. Só que é uma terra poderosa. Veja, meus irmãos, muitas vezes nós podemos até conhecer as promessas de Deus, saber da Bíblia, decorar versículos e ter isso na nossa mente. Mas o grande problema desses homens é que aquilo não foi interiorizado, não foi, eu posso dizer, aconchego. Ele não estava no coração deles. Então eles sabiam de qual a promessa. Eles sabiam que Deus ia dar para eles aquela terra, e aquela terra era dos heveus, dos jebuseus. Mas eles não criam. Teologia sem prática. Veja, é uma teologia sem prática. Que é aquilo muitas vezes que nós vemos nos crentes hoje. Esse negócio de pandemia, nós ficam muitas vezes desesperados. E isso é teologia sem prática. O que é que Jesus Cristo fala no Novo Testamento? Né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Cristo está dizendo que no mundo nós vamos ter aflição, é porque no mundo nós vamos ter aflição. E quando a aflição chega, a gente diz, não sei o quê, mas Cristo não falou que nós vamos ter aflição? Cristo não disse que de fato nós vamos experimentar coisas horríveis, profecias tais de morte e de coisas como nós experimentamos hoje? Então, a teologia, meus irmãos, ela não deve ficar no nosso cérebro, mas deve descer o nosso coração e devemos praticá-la para a glória do Senhor. Os espias eram teólogos aqui, se garantindo a sua teologia. Eles chegaram para Moisés e já citaram lá Êxodo 3:8. Moisés, essa é a terra lá da profecia que manda leite e mel. Essa é a terra. Mas nós não vamos possuir, porque nós somos covardes. Se você ver ainda em Êxodo capítulo 3, Êxodo 3, verso 17... Êxodo 3,17, Deus repete a mesma coisa para eles. Êxodo 3,17. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu, do jebuseu, para uma terra que manda leite e mel. Não só uma vez, mas duas vezes, no mesmo texto, Deus fala para eles. E eles entendem, eles compreendem. Mas eles não creem no poder de Deus de fazer todas as coisas para a glória do seu nome. Lá em Êxodo 13, nós temos de novo essa mesma promessa. Lá em Êxodo 33, Deus repete a mesma coisa. Então, uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, em 4 vezes de Êxodo, no livro de Êxodo, Deus repete a mesma profecia para o povo e já tinha repetido a Abraão. Eu vou dar essa terra para vocês. E o povo sabe, mas o povo não crê. Que loucura. Não, então esse povo é muito credo. E a gente, muitas vezes, é como esse povo. É como esse povo. Não crê no que Deus pode fazer. Esses são os espias. E ele, se você voltar lá para número 13, ele vai falar lá no verso 28, eu quero só terminar com vocês o relato deles aqui. No verso 28 ele diz, número 13, 28, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Eles conhecem a profecia. Eles reconhecem que aquilo é o cumprimento da profecia. Uma coisa que eles não reconhecem é o poder de Deus. É somente isso que eles não reconhecem.
Eles vivem as suas vidas olhando, me permitam a redundância, olhando aquilo que eles veem. Olhando aquilo que eles veem. E Caleb e Josué são os dois que discordam no relato. Josué é mais detalhado em Números 14, e Caleb também, só que em Números 13 nós não temos relato de Josué, só de Caleb. E é impressionante como o autor coloca a visão de Caleb totalmente diferente da visão daqueles homens. E é isso, eu falei tudo isso para falar isso agora que eu vou falar para vocês. Como é que nós temos olhado, meus irmãos, tudo isso que nós estamos vivendo hoje? Com os olhos, simplesmente, podemos dizer, da medicina, o que os infectologistas estão dizendo, o que é que a OMS está declarando. Não, vai alcançar, vai pegar, vai matar, vai destruir, e agora acabou, foi tudo, e não tem para onde recorrer. Veja comigo como Caleb vê toda essa situação. E nós vamos tirar algumas implicações para nossas vidas. Veja como Caleb vê tudo isso. No verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja que maravilha. Caleb, ele não diz que os espias estão mentindo. Caleb não chega e diz, não, os homens não são tão fortes assim, não. Não, a cidade é só vilarejo, os homens não são poderosos, não tem nem gente lá, não, eles viram tudo errado, não é assim, não. Caleb não nega. Caleb diz, os homens são poderosos, Caleb confirma o relatório dos espias. Os homens são poderosos, os homens são muitos e as cidades são fortificadas. Caleb confirma o relato dos espias. Mas uma coisa que os espias não têm, Caleb tem, é a crença naquele que prometeu, que é em Deus. Caleb, ora, se Deus prometeu, não adianta o que estão dizendo, o que vão dizer, ou quem está lá, ou quem não está. Se de fato ele mandou, ele prometeu, isso vai se cumprir, independentemente de quem peça, tem que pedir ou não. Então, meus irmãos, deixe-me falar com você. Caleb, antes de tudo, é alguém realista. E nós devemos ser realistas agora também. Talvez você perca o seu emprego, eu não sei. A gente não sabe quando acabar isso, como será a economia. Todo mundo vai dizer que a economia vai ser horrível. E talvez você pode acontecer de ficar desempregado. Você pode acontecer de você acabar a sua economia que você tinha guardado, sei lá, para fazer alguma coisa. Trocar de carro, casa, não sei, ou aposentadoria. Talvez você pode acabar, talvez você vai ter que gastá-lo agora para sobreviver. Ou talvez a morte vai chegar na nossa tenda. Talvez nós podemos perder alguns parentes. Caleb é realista e nós devemos ser realistas. Talvez isso pode acontecer conosco. Mas mesmo que isso aconteça conosco, Deus está conosco. É essa a visão de Caleb. É isso que Caleb vê. É verdade, os homens são poderosos, mas Deus não disse que está conosco. Então, veja, meus irmãos, nós nos desesperamos porque nós não cremos naquele que prometeu. Se Deus, como diz o Thomas Watson, citado pelo Reverendo Paulo Brasil, se a vela da mesa apaga, né? Nós olhamos então agora para a luz do sol que brilha lá fora. Então veja, Deus nos prometeu a vida eterna com Ele. Devemos estar assustados? Devemos. Mas devemos nos segurar nessas promessas. Se tu imagine que piore a tua vida agora de forma, Deus está contigo. Deus vai estar contigo. Essa é a segurança do crente em momentos de aflição. E essa é a real segurança do crente. Se eu falasse para você, fica calmo, fica tranquilo, a tua vida vai mudar, vai melhorar, isso é uma besteirinha, não sei o que. Você não teria paz no seu coração e você sabe disso.
Você sabe disso que quando a gente recebe esse conforto aí, a gente ainda fica não sei o quê. Mas quando nós somos realistas, de fato há paz no nosso coração. Quando você sabe que as coisas podem piorar, quando você sabe que as coisas podem sair do controle, mas mesmo se as coisas piorarem, mesmo se as coisas saírem do controle, Deus está com a sua igreja. Esse é o conforto do crente. Esse é o nosso maior conforto aqui e agora, em épocas de pandemia. Tudo pode acabar, mas Deus não se acaba, né? Deus não está de quarentena, no céu não há pânico, no céu ninguém está com medo de nada, se escondendo de nada, está todo mundo normal, porque no céu todos sabem que Deus está regendo o seu plano para a glória do Filho, do seu Santo Filho. Então, meus irmãos, essa é a nossa segurança. Devemos ser como Caleb. Rapaz, pode piorar, de fato, essa gripe pode alcançar todo mundo mesmo, o vírus pode alcançar todo mundo mesmo, pode matar, pode dizimar, vai acabar com a economia, vai acabar com tudo, pode acabar como não pode acabar, mas se vier a acontecer algo ruim, eu sei que Deus não me abandonará. O profeta Isaías disse que Deus não esquecerá do seu filho, porque tem tem o seu nome gravado na palma da sua mão. Então essa é a nossa segurança. Em momentos de crise, em momento de dor, em momento de pandemia, em momento de luta, em momento de tragédia, a maior segurança do crente é essa. Deus está com o seu povo em toda e qualquer situação. Deus está conosco. Se você ver o texto, eu quero terminar aqui o texto. Lá no verso 32, ele vai dizer: E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como garfanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então veja, é interessante como o texto termina. Os espias, os 10, não Josué e Caleb, diziam: nós éramos garfanhotos na frente dele. E veja uma visão errada de quem nós somos, né? Eles não eram garfanhotos, eles eram o povo escolhido de Deus. E eu quero terminar com você, convidando você para subir agora nas mansões celestiais e olharmos para como Deus vê as coisas. Deus não vê o seu povo como gafanhoto. De fato, é o contrário. Se você vê Isaías, eu quero que você abra comigo, Isaías 40. Abra sua Bíblia em Isaías 40 e veja no que o profeta nos diz a respeito de Deus. Isaías 40, verso 22. Isaías 40, verso 22. Isaías 40, verso 22, diz assim, Isaías 40, verso 22, Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como garfanhotos. Veja, é Deus que vê os homens como garfanhotos. E Deus está dando aquela terra a eles. Eles deveriam ver como Deus vê. Aqueles homens são garfanhotos na nossa frente. Nós vamos dominar, Deus está nos dando. Deus prometeu. Deus está conosco. Mas não é assim como eles veem. Não é assim, a não ser Josué e Caleb que vêm desse jeito. Então, meus irmãos, diante dessa realidade de pandemia, o coronavírus, por mais que tenha realeza no seu nome, corona aí vem de coroa, por mais que ele tenha essa realeza do nome, real vírus, né, coroa vírus, ele não é rei. Quem é rei é o Senhor. E o Senhor domina sobre todas as coisas, a qual os homens são gafanhotos na frente dele. Então, nós não vivemos pelos relatos dos espias. Nós vivemos
pela palavra de Deus. E Deus não minimiza os fatos. A palavra de Deus não diz que vai ser fácil, vai ser difícil, muito difícil. Mas a palavra de Deus nos assegura que Ele estará conosco todos os dias de nossa vida. E essa é a maior segurança que eu posso lhe dar, meu irmão, nesse momento. Essa é a segurança que a Escritura pode nos dar. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas Deus estará conosco todos os dias de nossas vidas. Até o fim da nossa vida aqui. Aí que nós vamos estar mais perto dele mesmo, lá na glória. É interessante, eu quero que você veja comigo em 1 Samuel verso 17. 1 Samuel capítulo 17, o verso é o 41. 1 Samuel 17, 41. Davi aprende com Caleb. Davi conhecia o Antigo Testamento e com certeza já tinha lido essa história dos espias. E Davi faz a mesma coisa que Caleb está fazendo. Veja, 1 Samuel 17, versículo 41, o texto é muito extenso. Vamos ver, veja o verso 45. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aí lá no verso 47, saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Era esse conhecimento, meus irmãos, que o povo lá de Números devia ter. Eles não já foram salvos do Egito? Eles sabiam disso intelectualmente, mas não sabiam isso com o coração. Eles não conseguiam praticar isso. Para o exército de Israel, Golias era um gigante. Agora para Davi, veja 1 Samuel 17, verso 36. Veja, para Israel, Davi era um gigante. Golias era um gigante. Para Israel, Golias era um gigante. Mas quem era Golias para Davi? 1 Samuel 17, 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou os exércitos do Deus vivo. Para Davi, Golias era um incircunciso. Era alguém gigante. Quem é gigante na frente do Senhor dos céus e da terra? Caleb viu com os olhos da fé naquele momento. Esse povo, os jebuseus, hebeus e tantos outros aí, são garfanhotos na frente de Deus. De novo, o coronavírus ele pode ter realeza do nome, mas ele não é rei. Deus está sentado no seu trono e ele domina todas as coisas. Nesse momento que nós precisamos essa visão da soberania absoluta de Deus sobre todo e qualquer aspecto. Que possamos, meus irmãos, viver como Caleb viveu. Não crendo somente naquilo que nós vemos, mas crendo naquilo que Deus prometeu. Os tempos serão difíceis? Serão. Serão dificílimos. Serão, de fato, tempos que a gente nunca viu. Mas Deus vai estar conosco em toda e qualquer situação. Se apegue à cruz de Cristo. E boa noite. Até mais. Falem aí no grupo se vocês viram ou tal, se estavam acompanhando. E a gente vai mantendo esse contato aí com os passados dias. Abraço, meus irmãos. Até